Jovenzinhos, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa linda física. Galera, e nossa oficial última aula do ano, jovenzinhos. Última aula do ano. No finalzinho, eu converso com vocês, falo sobre recuperação, sobre fechamento, nota e tudo mais, tá bom? Mas eu quero pegar esse começo da aula para discutir o último assunto da apostila, que é relatividade, tá bom? Então a gente fecha aí falando sobre relatividade. E para isso, jovens, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E vamos lá. Jovens, a teoria da relatividade, ela foi proposta por Albert Einstein. E para começar a falar de relatividade, três coisas que nós temos como padrão, como absolutas na física clássica, a gente vai precisar abrir mão, é tempo, massa e comprimento. São grandezas que para nós, na física clássica, elas eram absolutas. E agora, na física quântica, pensando em relatividade, elas não vão ser mais absolutas. E Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, jovens, em duas etapas. A primeira etapa que ele produziu, que ele propôs, ficou conhecida como relatividade restrita. E ele a desenvolveu em 1905. A segunda proposta foi a da relatividade geral, que foi 10 anos depois, nós já vamos falar sobre ela. Quando ele falou da teoria da relatividade restrita, jovens, ele estabeleceu dois postulados aqui, tá bom? O primeiro postulado, e que é bastante importante, jovenzinhos, é o seguinte. Deixa eu colocar primeiro aqui, que a teoria da relatividade restrita, ela foi desenvolvida para um referencial inercial. Lembram o que é um referencial inercial? Quando eu quero definir um referencial, para que é? Eu quero saber se um corpo está em repouso ou em movimento. Eu faço isso em relação a um referencial. Eu, professor Everton, agora, estou em repouso em relação ao chão, em repouso em relação à mesa, mas estou em movimento em relação ao sol. Então, a gente define um referencial para estabelecer se existe ou não movimento. O inercial quer dizer que esse referencial pode estar se movimentando com velocidade constante ou ele pode estar em repouso. As duas possibilidades vão ser válidas, tá bom? E o primeiro postulado, jovenzinhos, que Einstein fez é o seguinte, de que as leis da física são válidas em qualquer referencial inercial. Ou seja, não existe um referencial privilegiado em que as leis da física vão ter um comportamento diferente, não. As leis da física são iguais para qualquer referencial inercial. E o segundo postulado dele, jovenzinhos, é que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo em qualquer referencial inercial. Só como assim? Eu já sabia que a velocidade da luz era 3 vezes 10 a 8. Mas o que Einstein está postulando aqui, jovens, é que se eu pensar em movimento relativo, a velocidade da luz continua sendo 3 vezes 10 a 8. Por exemplo, aqui, quando nós pensávamos lá na física clássica, dois carrinhos se movimentando aqui, nesse sentido. Esse se move com 100 km por hora, esse com 50 km por hora. Eles vão se chocar, jovens. Qual que vai ser a velocidade de colisão entre eles? Qual que é a velocidade relativa entre eles? Como eles se movem
em sentidos opostos, na ideia de colidir, você soma essas velocidades. Então, a velocidade relativa é de 150 km por hora. É como se um deles ficasse parado e o outro colidisse com ele a 150 km por hora. Pensando no mesmo raciocínio, jovens, mas agora, ó, uma espaçonave. Tá bom? E aí, na frente dessa espaçonave, tem uma gigantesca lanterna, tá bom? E essa lanterna está emitindo luz. Essa luz, jovenzinhos, se propaga com a velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa espaçonave se move com uma velocidade de 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Se nós formos aqui, jovens, fazer uma comparação da velocidade relativa, nós vamos somar as duas velocidades. E aí nós teríamos 5 vezes 10 a 8 metros por segundo. E é isso que Einstein está falando, isso não existe, isso é impossível. Não tem como medir uma velocidade maior que a da luz, e a velocidade da luz é no máximo 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então não importa. Se você que vai medir a velocidade da luz está parado, se você se move no sentido da luz, em sentido oposto à luz, você sempre vai medir a velocidade da luz com o mesmo valor, não importa como é o referencial. Isso que é diferente do que acontece na mecânica clássica, porque aqui quando você tem velocidades em sentidos opostos, você soma para ter a velocidade relativa. Aqui na relatividade não. A velocidade da luz sempre vai ser 3 vezes 10 a 8, não importa como é o referencial que você está usando para fazer essa medida. E aí, jovens, a partir desses dois postulados, Einstein chegou a duas conclusões assim absurdas, fantásticas, sensacionais. Eu vou pegar uma nova lousa, quem não anotou, aconselho que dê um print na tela aí. A primeira coisa que Einstein detectou, jovens, foi um fenômeno que ele chamou de dilatação do tempo. O que é isso? Dilatação do tempo. Pensem o seguinte, jovens. Qual que é a idade média de vocês aí na sala? É 16 anos, não é? Por aí, professor. Quem foi que me respondeu aí? Eu, Gian. Gia. Então, Gia, você vai ser o nosso cobaia, beleza? Nós vamos pegar uma espaçonave e vamos colocar o Giancarlo para viajar nessa espaçonave. Faz tempo que eu não vejo você, já está de cabelo curto, de cabelo comprido, com aquele topete charmoso do lado. Tá grande, professor. Tá grande? Corto desde fevereiro. Uau! Então vou deixar de cabelinho comprido aqui, ó. Então aqui está o Gian. Escolha alguém aí da sala para ser seu cobaia que vai ficar na Terra, Gian. O japonês. O Yuji? Isso. Então o Yuji é o cobaia aqui, ó, que ficou na Terra, tá bom? E aí, jovens, os dois têm 16 anos. E aí eles combinam o seguinte, ó, você vai viajar na velocidade da luz, uma velocidade aqui, ó, que é próxima da luz, que eu vou falar que é 80% da velocidade da luz. E daqui 2 anos você volta, Giancarlo. Esse é o acordo do Yuji e do Gian. E aí, jovenzinhos, 2 anos depois, quando o Yuji está com 18 anos, o Giancarlo volta. Mas quando o Giancarlo volta, jovens, a idade dele não é 18, ele está mais novo que 18 anos. Como assim, professor? O que acontece é que quando um corpo viaja numa velocidade próxima da luz, o tempo para ele passa de uma forma diferente. Ele tem a mesma sensação de tempo de quem ficou na Terra, mas o tempo está passando de uma forma diferente. E a relação que se estabelece é a seguinte, que o intervalo de tempo para quem ficou na Terra é igual ao intervalo de tempo para quem viajou na espaçonave, dividido por raiz de 1 menos v²
por c². Vamos fazer essa conta para ver quantos anos o Giancarlo vai ter? Ó, não. O tempo que passou na Terra foram uns 2 anos combinados. Eu não sei com que idade vai estar o Giancarlo. A gente vai descobrir lá no espaço. 1 menos. Vê a velocidade da espaçonave do Gian, ó, que é 0,8 c. Tudo isso ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então, 2 é igual a esse tempo da espaçonave, raiz de 1 menos. Ó, 0,8 ao quadrado, jovens, vai ficar 0,64 c², dividido por c². Faz um tchucu-tchucu aqui, ó. Simplifica. Vai ficar 1 menos 0,64. 1 menos 0,64 é 0,36 e raiz de 0,36 é 0,6. Então, fica 2 vezes o tempo no espaço dividido por 0,6. Esse 0,6 que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, no espaço, passaram-se 1,2 anos, enquanto na Terra passaram 2. Então, a idade do Giancarlo é de 17,2 anos. Aí ele chega mais novo, eles se olham, what? Algo de errado não está certo. Jovenzinhos, é dessa teoria da dilatação do tempo, que eu vou deixar até a equaçãozinha bonitinha, grifadinha aqui, ó, que surge o paradoxo dos gêmeos. O que é o paradoxo dos gêmeos? Pega 2 irmãos gêmeos. Um você manda para o espaço para fazer essa viagem na velocidade da luz, ou uma velocidade próxima da luz, e o outro fica na Terra. Quando o irmão que viajou retorna, ele é mais novo que o irmão que ficou na Terra. Como assim? Percebem o tamanho da treta, jovens? Para um corpo que se move com uma velocidade próxima da luz, e é essa a condição, tem que se mover com uma velocidade próxima da luz, você vai ter a dilatação do tempo acontecendo. Não é você, vou dar um corridão daqui lá na esquina, depois ver se vai mudar o tempo. Não, jovens. Sua velocidade daqui na esquina, por mais rápido que você seja, não chega nem perto da velocidade da luz. Portanto, você não vai sofrer esse fenômeno. É só para corpos que viajam com uma velocidade próxima da luz. Professor, então por que a gente não tem relatos desse fenômeno já tendo acontecido na Terra? Porque, jovens, eu não tenho energia suficiente, eu não consigo pegar uma pessoa e fornecer para ela a energia que ela precisa para alcançar uma velocidade próxima da luz. A gente consegue, jovens, acelerar numa velocidade próxima da luz, por exemplo, um elétron, que tem uma massa na ordem de 10 a menos 31 kg. Percebem quão pequena é a massa de um elétron? E é essa massa que a gente acaba conseguindo acelerar com uma velocidade próxima da luz. Então, velocidades, massas muito grandes, a gente não consegue acelerar. Isso hoje, né, jovens? 2020. Daqui 50 anos, não sei como é que vai estar o parangolê. Vai que a gente consegue daqui 50 anos, né? Mas hoje ainda não é possível. Beleza? Então, o primeiro fenômeno que nós vimos aí, dilatação. Ficou ruim. Dilatação do tempo. Tá bom? Próximo fenômeno que nós vamos ver, jovens, também é associado ao corpo que se move com uma velocidade próxima da luz, é a contração do espaço. Então, aconselho fortemente que quem não anotou, dê um print na tela. A gente vai fazer a mesma análise numa situação diferente agora. Ué? Outro fenômeno que ele detectou foi a contração do espaço. Se nós pegamos a mesma situação, jovenzinhos, Yudi aqui na Terra, já que a gente pegou ele de cobaia, vamos manter, né? E o Giancarlo na espaçonave. Aí o Giancarlo, jovens, ele está na mão aqui, ó, com uma régua de 30 centímetros.
Mas quando o Yudi pega e dá um bisu lá na régua, ele vê a régua com 22,5 centímetros. Como assim, mano? Como assim? Um corpo que se move com uma velocidade muito próxima da luz é observado por quem ficou na Terra com um comprimento menor. É isso que nós chamamos de contração do espaço. Nós vamos dizer o seguinte, que o comprimento observado por quem ficou na Terra é o comprimento próprio, que é o comprimento lá dentro da espaçonave, vezes aquele fator da raiz, ó, 1 menos v quadrado por c quadrado. Beleza? Então, enquanto o tempo dilata para quem ficou na Terra, o espaço contrai. Então, vejam, jovens, cara, isso é muito bizarro, né? Tempo para nós era algo absoluto. Não importa se eu vou ficar parado aqui no meu computador ou se eu vou ir correndo até a esquina e voltar, o tempo vai passar igual nas duas situações. Se você está em casa, alguém da sua família vai trabalhar, a pessoa volta à noite, passaram-se 8 horas para ela, passaram-se 8 horas para você também. Na relatividade, não. Na relatividade, o tempo passa de forma diferente. E o comprimento de um objeto também é observado de uma forma diferente, com um valor diferente. Beleza? Então, jovens, isso tudo compõe o que nós chamamos de relatividade restrita. Existem outras possibilidades de discussão, jovens? Existem sim, mas as duas principais são essas: dilatação do tempo e contração do espaço, sendo a principal das duas a dilatação do tempo. Justamente por causa do paradoxo dos gêmeos, né? Muitas questões trazem essa discussão justamente para tentar ver se a pessoa sabe interpretar a questão de qual referencial vai ter o tempo maior, qual referencial vai ter o tempo menor. Então, sempre o referencial é a partir da Terra. O tempo dilata para quem ficou na Terra. O espaço contrai para quem ficou na Terra. Beleza? Até aqui, gatinhas e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Eu vou pegar uma nova lousa, então, jovens. E a gente vai falar da teoria da relatividade geral. A relatividade geral foi desenvolvida por Einstein em 1915, jovens. Então, mais ou menos uns 10 anos depois que ele tinha feito a relatividade restrita. E aí, jovens, aqui a condição é outra. Aqui nós vamos pensar num referencial não inercial, ou seja, um referencial que está acelerado, jovenzinhos. E a primeiro postulado, o primeiro princípio que Einstein estabelece aqui, jovens, é o que ele chama de princípio da equivalência. Beleza? Jovens, o que diz o princípio da equivalência? É o seguinte: nós estamos aqui no planeta Terra. Eu estou sentado aqui, mas se eu fico em pé, estou em pé e dou um salto, eu caio em direção à Terra. Eu não caio para cima, eu não caio para um lado, não caio para o outro lado. Eu caio em direção à Terra. Por quê? Porque eu tenho a aceleração da gravidade que me puxa para o centro da Terra. Beleza? Pelo menos eu acredito nisso. Nós acreditamos nisso. Porém, jovens, o que Einstein estabeleceu de raciocínio foi o seguinte: imagine que existe uma espaçonave. Imagine. E essa espaçonave, ela se move com uma aceleração A, como está indicado aqui. Para quem está dentro da espaçonave, jovens, a pessoa sente uma aceleração no sentido oposto. Então, a pessoa sente uma aceleração A nesse sentido. Então, ela vai cair para o fundo da espaçonave. Então, ela vai ficar aqui assim. Tá bom? Então, ela vai caminhar por aqui como se a gravidade puxasse ela naquele sentido. É igual no planeta Terra, jovens.
A gravidade puxa os corpos para o centro da Terra. Quem está do lado da Terra, embaixo, em cima, não tem essa sensação de que está de lado, porque é tudo puxado para o centro da Terra. A mesma coisa seria ali. É puxado para o fundo daquela espaçonave. Tá bom? E aí, jovens, durante a viagem, essa espaçonave passa perto de um planeta. Planeta Terra, professor? Não, um outro planeta qualquer. Tá bom? Vamos chamar esse planeta de PQ. Planeta qualquer. E aí, jovens, quando ele passa perto desse planeta, agora, além da aceleração que ele tem, ele fica submetido à aceleração da gravidade desse planeta, que puxa os corpos para o centro da Terra. Então, essa pessoa que antes tinha uma aceleração na vertical para baixo, passa a ter também a gravidade puxando ela nesse sentido. Então, surge sobre essa pessoa uma aceleração resultante, que é a chamada de gravidade aparente. Agora, ao invés da pessoa, por exemplo, se ela dá um pulo, ao invés de ela cair para baixo, ela cai na diagonal. Porque ela está submetida agora, jovens, a uma aceleração resultante. Mas ela não vai saber... Como assim, mano? É igual você tá aí agora, você solta algum material, ao invés de cair para baixo, ele cai na diagonal. O que está acontecendo? Você não tem essa perspectiva de que é um corpo externo que está exercendo a gravidade sobre você e que ele tem uma gravidade resultante. Você não tem essa sensação. Para você vai ser uma nova gravidade equivalente atuando sobre aquele sistema. Então é isso que que Einstein chama de princípio de equivalência. E ele diz ainda, jovens, que essa gravidade, tanto essa aceleração quanto a gravidade aparente, elas podem ser exercidas inclusive sobre a luz. Então, por exemplo, eu tenho um raio de luz se movendo aqui, quando ele passa perto desse planeta, ele sofre um desvio. A luz, ela sofre a ação da gravidade. Senhor, mas a luz partícula, né? Não, jovens. A luz onda. Por incrível que pareça, segundo Einstein, a luz onda, ela sofre a ação da gravidade. Beleza? Então, esse é o princípio da equivalência. Surge uma gravidade equivalente que influencia, inclusive, a luz, que pode ser externa ou que pode ser interna. Vamos supor que tem uma luminária nesse sistema. Essa gravidade resultante atua também sobre a luz emitida dentro dessa espaçonave. Beleza? Esse é o princípio da equivalência. Jovem, estava abstrato. Na relatividade restrita fica um pouquinho mais abstrato, mas na geral é abstrato total, jovens. Eu não consigo nem estabelecer um exemplo em paralelo, porque é algo totalmente fora do que a gente vive aqui na Terra. Tá bom? E a gente só conhece as coisas que acontecem aqui na Terra. Então, como é que eu vou estabelecer relação com algo que a gente não conhece? É novo. Então, cada um vai acabar construindo a sua própria interpretação desses conceitos que eu vou falando aí da relatividade. Beleza? E outro princípio que foi estabelecido por Einstein, jovens, foi o princípio espaço-tempo curvo. Ah, Jesus. Como assim espaço-tempo curvo? Jovens, para Einstein, o espaço e o tempo, eles passam a ser uma coisa só. Nós vivemos num mundo espacial, em 3 dimensões, certo? Nós conseguimos ter a noção de área e de profundidade. Então, é um mundo em 3 dimensões. Einstein acrescenta uma 4ª dimensão, que é o tempo. Como é, né? Cadê o tempo aqui? O que é o tempo, jovens? Se nós formos entrar primeiro na discussão do que é o tempo, meu Deus, só para o que é o tempo a gente pode fazer um ensino médio inteiro de discussão. Pode entrar uma discussão filosófica, uma discussão científica, uma discussão religiosa, enfim, tem muitas possibilidades de interpretação do que é o tempo. Mas o tempo, no ponto de vista científico, Einstein diz que ele é uma dimensão do que nós vivemos e que junto com o espaço eles formam um todo.
E esse espaço-tempo, jovens, eu mentalizei, eu imaginei assim. Foi como eu consegui construir a imagem de espaço-tempo. Você vai ter que construir a sua, tá bom? Eu vou compartilhar a minha ideia, você vai fazer a sua interpretação e vai construir a sua ideia. Eu imagino, jovens, o espaço-tempo como sendo vários lençóis. Todos muito próximos um do outro, ó. Pensa aqui que são vários pedaços, vários lençóis esticadinhos aqui, ó. Um lençol, outro lençol, tem aqui outro lençol esticadinho, outro lençol esticadinho. E aí eles são cortados por outros lençóis que estão aqui na vertical, ó. E eles se cortam, jovens, sem interferir um no outro, é como se fosse um corte harmônico aqui. Eles se cruzam, eles estão emaranhados, se cruzam, mas não interferem entre si, jovens. Imagina isso, é assim que eu penso no espaço-tempo. Como se fosse essa grade 3D. Só que eu puxo para alguma coisa que é 3D, não é 3D, porque tem o tempo junto, jovens, tá bom? Então, cada linha dessa é um espaço-tempo, que juntos formam um espaço-tempo maior. Não maior no sentido de tamanho, mas maior no sentido de todo, que ocupa um espaço maior. E aí, jovens, eu posso deformar esse espaço-tempo segundo Einstein. Então, eu tenho aqui o espaço-tempo. Eu imagino o espaço-tempo assim, beleza? E aí, jovens, segundo Einstein, eu posso deformar esse espaço-tempo com qualquer massa. Então, eu vou inserir uma massa esférica aqui, ó, só para fazer um paranauê com vocês aqui. Tem que pôr no... Tá, então tá aqui, ó, uma massa esférica. Essa massa vai deformar todos esses lençóis, jovenzinhos, de forma que agora eu vou fazer a mão livre, não vai ficar muito bom, mas ó. Ele vai deformar todos esses lençóis, ó. Só que não apenas na vertical, como eu fiz aqui. Na horizontal também, ó. Percebem o tamanho da treta? Ele mexe, jovens, em todas as dimensões que você possa imaginar na nossa pequena mente humana. E se eu girar, jovens, vocês estão vendo isso num plano, num corte, né? Se eu girar, isso está espalhado em todas as dimensões, em todas as direções possíveis. E essa linha, jovens, ela não é espaço apenas, ela é espaço e tempo. Aqui a noção é de que espaço e tempo, eles viraram uma coisa só. Eles são um elemento físico só. É difícil, né, jovens, imaginar isso? Então, a proposta do princípio do espaço-tempo curvo de Einstein é o seguinte. Espaço e tempo formam uma única coisa. E eles podem ser deformados por uma massa qualquer. Eu posso deformar o espaço-tempo por uma massa. E quando eu falo deformar o espaço-tempo, é em todas as dimensões possíveis que existem para esse espaço-tempo. Eu imagino assim, jovens. Não sei como você imaginou o seu espaço-tempo, mas foi o mais próximo que eu consegui construir a partir das coisas que eu estudei de espaço e de tempo. Jovens, eu sei que é um conceito bastante complexo, tá bom? E eu deixei indicado para vocês no planejamento semanal um vídeo do Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. E ele apresenta lá... eu acabei mexendo aqui sem querer. Ele apresenta lá uma abordagem diferente para o espaço-tempo, tá bom? Ele vai falar que é uma coisa só e tudo mais, mas é uma interpretação diferente. Então, você tem a interpretação que eu dei, tem a interpretação que você viu do Pedro, tem a que você pode pegar a partir do livro, e aí você, com todas essas interpretações, constrói a sua própria interpretação do que é o espaço-tempo, do que é esse espaço-tempo curvo, essa equivalência, e assim por diante. Beleza? Jovem, se alguém tiver alguma perguntinha, ó, manda aí no chat, que eu já respondo para vocês. Mas antes de encerrar a aula,
eu queria falar para vocês o seguinte: hoje, oficialmente, nós encerramos o conteúdo de física do segundo ano da Frente A. E semana que vem eu vou discutir conceitos da prova de recuperação, tá bom? Então nós temos de sexta, sábado, domingo e segunda a prova de recuperação acontecendo. Na sexta nós vamos fazer uma revisão para a prova de recuperação, caso alguém fique de recuperação. A prova de física, a prova 2, encerrou hoje pela manhã. Eu não consegui parar para olhar as notas ainda, não sei quem ficou, se alguém ficou, como que é a situação. Mas semana que vem a aula vai ser para isso, beleza? Para recuperação, discussão dos conceitos da prova de recuperação. E eu queria, jovens, usar esse instante final da aula para agradecer vocês pelo ano que nós tivemos. Foi um ano tenso, foi um ano difícil, jovens, foi um ano que vocês tiveram que estudar muito sozinhos, com certeza amadureceram bastante, mas com certeza também não foi um ano fácil, jovens. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil para vocês estudar todos esses conceitos, fixar de forma remota, tá bom? Então, primeiramente, parabéns por todo o esforço de vocês, tá bom? Vocês devem lembrar, não sei se vocês tiveram aula com a professora Karina no nono ano, mas ela é professora de inglês. E ontem ela fez uma postagem bem bonita para as turmas dos nonos anos, falando que na cultura norte-americana, ontem era o dia que eles tiravam para agradecer pelo ano. E eu fiquei, cara, o que eu posso agradecer por 2020? Poxa, foi um ano tão zoado, foi um ano tão pesado, tão sacana. Mas, jovem, nós temos muitas coisas para agradecer. Nós temos vida, nós estamos vivos, nós temos aonde dormir, nós temos uma refeição para fazer todos os dias. Muitas pessoas já não têm mais, muitas pessoas estão sem seus empregos. Quantas e quantas pessoas perderam seus entes queridos, jovenzinhos, por causa da pandemia, do Covid? Então, você ainda tem pessoas que te amam aí perto de você, você tem um lugarzinho gostoso para você dormir, você tem uma casa para você ficar. Então, sim, nós temos, apesar de todos os problemas que nós tivemos esse ano, nós temos, sim, muitos motivos para agradecer, certo? Eu sou grato pela vida de vocês, jovenzinhos, porque pude trabalhar com vocês esse ano de forma remota, sou grato por tê-los como meus alunos, gostaria de poder ter estado mais perto de vocês ao longo desse ano, mas a gente fez o melhor que pôde dentro do que nós tínhamos aí ao nosso alcance, tá bom? Agradeço a participação de vocês ao longo das aulas, agradeço a paciência por me suportarem na última aula de sexta-feira, jovenzinhos. Eu sei que vocês já estão bastante cansados, e como a gente tem uma aula por semana, a aula é pauleira do começo ao fim, mas agradeço a paciência, a dedicação de vocês e o carinho que vocês expressaram aí ao longo do ano, tá bom? Jovenzinhos, continuem se cuidando. Vocês viram que a nossa situação não é das melhores, ainda tem muita gente morrendo diariamente por causa do Covid. Então, se cuidem, fiquem em casa, evitem sair se não for preciso, cuidem das pessoas que vocês amam, tá bom? Porque isso é o que a gente pode ter de melhor na nossa vida, e a gente precisa cuidar com muito amor e com muito carinho. Beleza? No mais, jovens, obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma ótima sexta, um excelente final de ano para todos. Espero revê-los ano que vem, para que juntos possamos presencialmente daí voltar ao antigo normal, não ao novo normal, ao antigo normal. Eu sei que vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos nos cuidar para que isso aconteça logo. Beleza? Jovenzinhos, me deem um tchau bem bonito. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Valeu Valeu pelo aí. ano aí. Falou, galera. Tamo junto. Valeu por tudo aí. Obrigada, professor. Obrigado, professora Sandra. Um abraço. Um abraço. Falou, jovenzinhos. É nóis, é nóis. Falou, galera. Até mais. Se cuidem, hein? Abração.